Olá, eu sou o professor Tiago Lima e este é o Aula em Casa. E o tema da aula de hoje vai ser Economia na América Espanhola. Então a gente vai falar aqui de mineração e agropecuária, também vamos falar de mita, encomenda e plantation, tá certo? Começando pela mineração, vamos entender que em 1545 os espanhóis encontraram em Potosí, atual Bolívia, uma fortuna em minérios. No ano seguinte, 1546, essa fortuna foi encontrada no atual México, na cidade de Zacatecas. E aí por diante a gente vai ter, já do século XVI, a exploração de minérios nessas regiões, que vai crescer os olhos dos europeus. Então essa vai ser a principal prática econômica dentro desse período. Pois bem, então a gente vai ver aí que essas minas elas são consideradas propriedades do rei espanhol, que vai ceder lotes desses territórios para que pessoas que tenham condições de explorar faça esse serviço, certo? Então a terra é do rei e o rei vai selecionar quem é que vai explorar de acordo com o que a pessoa tem, a riqueza e a mão de obra que a pessoa tem para explorar, tá certo? Então a gente vai ver que no início essa mão de obra vai ser uma mão de obra indígena, uma mão de obra local, e por muito tempo na América Espanhola vai diferir um pouco na questão da colonização do Brasil, certo? Então os indígenas na questão espanhola vai ser muito mais tempo explorado, né? E as principais formas vão ser a mita e a encomenda. Então, o que era a mita? A mita é um antigo costume inca, onde os mitaios, nome dado a quem cumpre essa atividade, trabalhavam algum período do ano para o império ou para o imperador, seja em plantações ou em construções. Os espanhóis, ao entenderem esse processo, utilizaram a seu favor e remodelaram um pouquinho esse sistema, colocando os mitaios para trabalharem 4 meses por ano para eles. E aí eles pagavam como? Cerca de 1/3 do trabalhador livre pagava para o mitaio. Lógico, os mitaios reclamavam demais e com toda razão, além do trabalho, do que recebiam e também porque 4 meses ficando fora da sua própria roça, eles tinham que recomeçar. E aí, depois de um período, eles tinham que ir pagar a mita de novo. E quando voltavam sua roça, tinha que recomeçar sempre, tá? O segundo ponto é a encomenda. O que é a encomenda? É o direito dado para um colono explorar a mão de obra indígena no território da América Espanhola, certo? E aí ele vai pagar tributos ao rei espanhol ou à metrópole espanhola. Então o espanhol ganha esse direito de explorar a mão de obra aqui e paga tributos de acordo com a sua produção. E o indígena, o que ele recebe? Olha isso, assistência material, que a gente vai colocar aqui como alimento, e religiosa, a catequização. Então o indígena trabalha na forma ali de encomenda e recebe em troca o alimento e ainda a catequização, tirando de dentro do seu costume, do seu povo, né? Por último, a gente vai falar aqui que muitos indígenas também morreram de maus tratos dentro desse processo de trabalho, tá? Principalmente da encomenda. Vamos também citar aqui a agropecuária, né? Então tinham produtos que eram da própria região, como cacau, batata, milho, tabaco, mas também a gente vai ter aí o que os europeus trazem para fazer dinheiro, que é a cana-de-açúcar, assim como aconteceu aqui no Brasil. E também eles criavam gado para corte e para transporte, tá certo? E aí no final do século XVIII, quando começa a cair a quantidade de minério que se retira das minas, os olhos vão se voltar mais para a agropecuária. E é nesse período também, já no século XVIII, que a mão de obra africana, escrava, vai aumentar e muito na região da América Espanhola, tá? E aí, para a gente
finalizar aqui, a gente precisa entender o que é o plantation, né? Então, quando a gente vê aí nos livros plantation, a gente tem algumas características para identificar esse tipo de trabalho em alguma colônia. Ele vai ser um latifúndio. Quando eu falo latifúndio, eu estou falando da extensão do território, da terra. Mão de obra escrava, nesse caso da América Espanhola, africana e indígena, e ali naquela terra vai ser plantação de monocultura para exportação, então apenas um gênero agrícola e para o exterior, geralmente para sua metrópole, através do que a gente pode colocar aí nos livros, você vai encontrar como pacto colonial. Na verdade era forçado que era feito esse trabalho aí, não sei se pacto é a palavra mais correta. Pessoal, hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!